A pressão incessante da equipe brasileira demonstrou sua determinação em buscar o gol, com jogadas bem trabalhadas e chutes perigosos. A defesa uruguaia, por sua vez, teve dificuldades para conter o ímpeto dos jogadores brasileiros e contou com a boa atuação de Martínez para evitar que o placar fosse aberto. No entanto, a expulsão de Arthur Dias representou um duro golpe para o Brasil, que terá que enfrentar a maior parte do jogo com um jogador a menos. A falta cometida pelo jogador na disputa de bola no meio-campo foi crucial para a decisão do árbitro em lhe mostrar o segundo cartão amarelo e consequente expulsão. Agora, a seleção canarinha terá que se reorganizar taticamente e mentalmente para lidar com a desvantagem numérica e buscar soluções para continuar pressionando e mantendo o controle da partida. Será um desafio para o Brasil lidar com essa situação adversa e conseguir superar as dificuldades impostas pelo adversário e pelas circunstâncias do jogo. Independentemente da desvantagem numérica, o Brasil demonstrou sua qualidade e capacidade de superação ao abrir o placar no momento crucial da partida. A jogada do gol foi fruto de uma excelente leitura tática de Moscardo, que soube identificar a oportunidade de acionar Pedrinho na esquerda da área. A velocidade e precisão do passe permitiram que Pedrinho finalizasse com maestria e contasse com a falha de Martínez para balançar as redes. Essa ação exemplifica a importância do trabalho em equipe e da eficiência nos contra-ataques. Mesmo com um jogador a menos, o Brasil não se acovardou e mostrou coragem para buscar a vantagem no placar. A concentração e a determinação dos jogadores foram fundamentais para transformar uma situação adversa em uma oportunidade de marcar. A falha de Martínez também evidencia a pressão às quais os jogadores estão submetidos em momentos decisivos. Erros individuais podem custar caro em partidas de alto nível como essa. Agora, com a vantagem conquistada, o Brasil precisa manter a serenidade e a disciplina tática para administrar o resultado. A solidez defensiva e a eficiência nos ataques serão cruciais para assegurar ao Uruguai e garantir a vitória. Este gol é mais do que um simples ponto no placar, é uma demonstração de superação e habilidade por parte da equipe brasileira. Mostra que, mesmo em situações desfavoráveis, é possível reverter o cenário e alcançar o sucesso com determinação e inteligência. O restante do jogo prometia ser emocionante, com as duas equipes buscando a vitória a qualquer custo. Caberá aos jogadores manterem o foco e a concentração para lidar com as emoções e os desafios que ainda estão por vir. A expectativa é de um confronto intenso e imprevisível até o apito final. A vitória da seleção sub-20 do Brasil sobre o Uruguai no Sul-Americano sub-20 foi um importante resultado para a equipe brasileira. Apesar da expulsão de um jogador no segundo tempo, os jovens brasileiros demonstraram muita garra e determinação em campo. Pedrinho, que foi um dos destaques na conquista da Copinha com o Corinthians, mostrou mais uma vez o seu talento ao marcar o gol da vitória. É sempre bom ver os jovens talentos do futebol brasileiro se destacando em competições internacionais. Além de Pedrinho, outros jogadores também tiveram uma boa atuação e contribuíram para a vitória da equipe. A vitória por 1-0 foi suada, mas é um resultado importante para dar confiança ao time na fase final do Sul-Americano sub-20. Agora, a seleção sub-20 do Brasil terá que manter o foco e a concentração para os próximos jogos da competição. O nível de exigência é alto e os adversários são fortes, por isso a equipe precisa continuar trabalhando duro e se dedicando para alcançar os seus objetivos. Esperamos que a seleção sub-20 do Brasil continue fazendo boas apresentações e conquistando vitórias neste Sul-Americano. Que os jovens jogadores brasileiros possam mostrar todo o seu talento e representar bem o nosso país nesta competição. A vitória do Brasil sobre o Uruguai por 1-0 foi um resultado crucial para a equipe brasileira no hexagonal final. Mostrou que o time está focado e determinado a buscar o título. A vitória da Argentina sobre o Chile e da Colômbia sobre o Paraguai também demonstram a qualidade e a competitividade das seleções sul-americanas nessa fase decisiva da competição. A liderança da Colômbia no hexagonal mostra a força e o bom momento da equipe colombiana, que está jogando um futebol muito consistente e eficiente. O Brasil terá um desafio importante pela frente contra a Colômbia, e será um confronto decisivo para as pretensões de ambas as equipes no torneio. Com 4 partidas ainda por disputar, a competição está totalmente em aberto e qualquer equipe pode conquistar o título. A disputa promete ser intensa e emocionante até o último jogo, com todas as seleções buscando os pontos necessários para ficar com a taça. Brasil vs Colômbia.
A equipe brasileira mostrou mais uma vez sua força e capacidade de superação ao vencer a Colômbia em um confronto bastante equilibrado. Mesmo com a pressão do time adversário, os jogadores demonstraram organização tática e determinação para conquistar a vitória. Destaque para o gol da vitória, marcado por um belo lance trabalhado em equipe, mostrando o entrosamento e a qualidade técnica dos atletas brasileiros. Além disso, a defesa se mostrou sólida e segura, garantindo a manutenção do resultado até o apito final. Ramon Menezes, o técnico da seleção, mais uma vez soube conduzir a equipe da melhor forma, mostrando sua competência e habilidade para lidar com os jovens talentos. Sua experiência e conhecimento do jogo foram fundamentais para a conquista dessas duas importantes vitórias no hexagonal final. O gol logo no início da partida foi fundamental para o time, que conseguiu impor seu ritmo e controlar o jogo. A jogada de bola parada foi muito bem executada por Pedrinho, que encontrou a cabeça de Iago Teodoro no momento certo. A defesa do Colômbia não conseguiu conter o ataque e acabou sofrendo o gol. A partir daí, o time conseguiu manter a posse de bola e criar oportunidades de ampliar o placar. O Colômbia tentou reagir, mas esbarrou na forte marcação e na organização defensiva do time adversário. Destaque para a atuação do goleiro do time, que fez importantes defesas ao longo da partida. No final, a vitória por 1-0 foi merecida para o time, que soube aproveitar suas chances e se mostrou superior ao adversário. A seleção brasileira realmente tem sofrido com a questão dos cartões amarelos nessa competição. É preciso que os jogadores tenham mais controle e cautela para não cometerem faltas desnecessárias e evitarem serem punidos com cartões. A expulsão de Igor Serrote certamente complicou a situação do time nos minutos finais do jogo, e é algo que precisa ser corrigido para os próximos confrontos. É importante ressaltar que ter um jogador a menos em campo coloca a equipe em uma posição bastante vulnerável, e isso pode custar caro em jogos decisivos. É preciso que os jogadores estejam mais atentos e concentrados para evitar situações como essa, que podem comprometer o resultado final da partida. A partida entre Brasil e Colômbia foi marcada por um grande domínio da equipe brasileira, que buscou mais chances de gol ao longo do jogo. No entanto, apesar da pressão exercida, os brasileiros não conseguiram levar perigo efetivo aos colombianos, que se mostraram bem organizados defensivamente. Aos 40 minutos, houve uma situação de perigo em que Vila Real teve a oportunidade de marcar depois de uma falha de Iago Teodoro, porém o autor do gol brasileiro conseguiu se recuperar a tempo e bloquear o chute. Apesar do resultado final não ter sido esperado pelos brasileiros, é preciso destacar o brilho e a determinação da equipe em campo. Mesmo diante das dificuldades encontradas para furar a defesa adversária, os jogadores brasileiros não desistiram e continuaram buscando o gol a todo momento. Eles demonstraram poder e habilidade em suas jogadas, criando oportunidades e pressionando os colombianos. Fica a sensação de que, com um pouco mais de eficiência na hora de finalizar, o Brasil poderia ter feito muito mais gols e saído com a vitória nessa partida. No entanto, o desempenho dos jogadores foi digno de elogios, mostrando que a equipe tem um grande potencial e pode alcançar grandes feitos no cenário internacional. Com mais trabalho e concentração, os brasileiros certamente poderão superar esses obstáculos e conquistar importantes vitórias no futuro. A última exibição de Neisser Vila Real contra o Paraguai foi verdadeiramente impressionante. Com um hat-trick espetacular, ele mostrou por que é considerado um atacante de elite. Sua capacidade de encontrar espaços na defesa adversária e finalizar com precisão é simplesmente excepcional. Entretanto, no último confronto da Colômbia com o Brasil, as coisas não saíram como esperado para Vila Real. Os brasileiros, conhecidos por sua defesa sólida e habilidades de marcação, conseguiram neutralizar as tentativas do atacante colombiano de brilhar no jogo. Com uma marcação cerrada e uma estratégia bem definida, os brasileiros impediram que Vila Real desempenhasse o seu melhor futebol. Apesar de ter sido uma partida desafiante e frustrante para Neisser Vila Real, é importante lembrar que enfrentar equipes de alto nível como o Brasil é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A capacidade de se adaptar a diferentes estratégias defensivas e superar adversidades é o que faz de um jogador um verdadeiro atleta de elite. A experiência de enfrentar os brasileiros certamente trará lições valiosas para Vila Real, que poderá usar esses aprendizados para se aprimorar ainda mais e superar obstáculos futuros.
O futebol é um esporte de desafios constantes, e é justamente nas dificuldades que os verdadeiros campeões se destacam. Neisser Villarreal é um jogador talentoso e determinado, e com sua dedicação e trabalho árduo, não há dúvidas de que ele conseguirá superar esse revés e voltar ainda mais forte. Sua habilidade inata e sua mentalidade vencedora são os ingredientes perfeitos para o sucesso a longo prazo. Portanto, é apenas uma questão de tempo até que Neisser Villarreal mostre novamente todo o seu potencial e brilhe nos gramados, conquistando vitórias e deixando sua marca no mundo do futebol. E com os desafios superados, ele só sairá mais fortalecido e determinado a alcançar a grandeza que tanto merece. Estamos ansiosos para ver a seleção brasileira sub-20 em ação contra o Paraguai na próxima segunda-feira. Com a possibilidade de garantir uma vaga no Mundial Sub-20, sabemos que os nossos jovens jogadores estão se preparando intensamente para mais esse desafio. O Uruguai, atual campeão do Mundial Sub-20, mostrou a força da categoria de base sul-americana e com certeza será um exemplo a ser seguido por todas as equipes participantes. Esperamos que o Brasil também possa brilhar nessa competição e quem sabe conquistar mais um título para o nosso país. É sempre muito importante incentivar e apoiar os nossos jovens talentos do futebol, pois são eles o futuro do esporte no Brasil. Que possamos ver grandes atuações, e quem sabe, mais uma geração vitoriosa surgindo nessa competição. Vamos torcer e acreditar no potencial dos nossos jovens jogadores para que possam representar bem o Brasil e buscar mais uma classificação para o Mundial Sub-20. Estaremos todos na torcida nessa segunda-feira, 17 horas, para mais um emocionante duelo. Vamos com tudo, Brasil! Acreditamos em vocês! Vamos em busca dessa vaga no Mundial Sub-20. E continue apoiando o trabalho que fazemos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado pelo apoio, inscrição, compartilhamento e pelo like. Vamos juntos motivar mais pessoas a assistir e participar do nosso canal. Contamos com você!